Yuri era um cara bem tranquilo até que teve um momento Bruce Wayne e perdeu os pais num acidente. Como a economia está péssima hoje em dia, ele demitiu todos os seus empregados para viver uma vida simples, quando uma empregada nota 10 se oferece para trabalhar de graça, deixando-o desconfiado, mas também de pernas bambas. Afinal, quando a vida foi tão generosa com um órfão, por isso, ele ficava de olho na empregada enquanto ela trabalhava pela casa, pois achava suspeito que ela tivesse decidido trabalhar para ele, apesar de suas circunstâncias, e se perguntava se ela estava tramando algo. Quando ela o notou observando-a, aproximou-se e perguntou se ele a observava por curiosidade ou se estava bancando a Jill Goldberg, memorizando suas medidas para descobrir seu endereço ou fazer coisas piores com ela. Yuri ficou surpreso com a precisão dela sobre sua curiosidade. E como ele é tão supersticioso quanto minha avó no leito de morte, a acusou de ser uma leitora de mentes. Ele admitiu que estava tão curioso sobre ela que não conseguia dormir à noite, pois sua mente sempre voltava para ela. No entanto, ele não tinha certeza se era por causa dos olhos enfeitiçantes dela ou porque ela tinha surgido do nada. Após seu desabafo, a empregada ofereceu-lhe um chá para acalmar os nervos, e ele aceitou. Mais tarde, ele estava no escritório quando a empregada trouxe o chá e enquanto ela o servia na xícara, ele teve um debate interno. Ele tentou entender por que ela viera trabalhar para ele, e principalmente por que ele a havia contratado em primeiro lugar. Quando ela levantou os olhos e o viu observando-a, sorriu para ele. Aquele sorriso o pegou de surpresa e o fez questionar se havia cometido um grande erro ao trazê-la para sua casa. Ele se lembrou do que aconteceu nos dias que antecederam a chegada dela. No dia anterior, ele havia se despedido de seu mordomo e das empregadas. O trio se desculpou por deixá-lo, mas ele os assegurou de que entendia o motivo. Veja bem, seus pais haviam falecido recentemente, e após herdar a propriedade, que descobriu que estavam na verdade soterrados em dívidas esmagadoras, como todos os universitários depois de um empréstimo estudantil. Isso o levou a dispensar todos os seus empregados, pois não tinha como pagá-los. Yuri sabia que ficar sem criado seria difícil, mas não tinha outra escolha e estava determinado a fazer sua nova situação funcionar. No dia seguinte, ele acordou sentindo-se energizado e pronto para o trabalho. Ele se vestiu e desceu para preparar o café da manhã, que acabou queimado devido à sua óbvia falta de habilidades culinárias. No entanto, como não tinha outra opção, comeu os restos carbonizados de seu desjejum e depois foi lavar a roupa. Isso também falhou tão mal quanto minha tentativa de virar um gostosão, porque ele colocou tanto detergente na máquina que o cômodo se encheu de espuma. Em seguida, tentou limpar sua biblioteca, mas isso também terminou mal, então ele desistiu e se deitou no sofá, sentindo-se exausto. Assim que ele começou a se perguntar se era um fardo para os recursos deste mundo e um desperdício de espaço, seu estômago começou a roncar. Como ele havia concluído mais cedo que era o que Gordon Ramsay chamaria de sanduíche idiota, Yuri decidiu comer alguns macarrões instantâneos em vez de tentar cozinhar algo elaborado. Após sua refeição, ele começou a andar pela mansão vazia, e no momento em que parou perto dos degraus, a porta se abriu. Yuri se viu encarando uma empregada de olhos roxos que ele tinha certeza de nunca ter visto antes, então ele se aproximou dela. Ele perguntou quem ela era, mas a garota ignorou sua pergunta e disse que queria trabalhar para ele. A garota disse a ele que estava bem ciente de que sua única maneira de ser rico o suficiente para sobreviver seria se ele abrisse uma conta no OFF. No entanto, ela estava disposta a trabalhar para ele, desde que ele a deixasse morar como empregada interna, assim ele não precisaria se preocupar em pagá-la. Yuri tentou recusar, mas ela apontou que morar sozinho numa casa tão grande não era bom. Enquanto falava, ela se aproximou dele e o olhou nos olhos, fazendo Yuri questionar onde a tinha visto antes. Os olhos dela o hipnotizaram tanto que ele esqueceu como falar por um momento até que ela perguntou qual era sua decisão. Yuri disse a ela que a deixaria trabalhar para ele, mas se descobrisse que ela não era boa no trabalho, a demitiria como chefe de uma grande corporação que demite pessoas por diversão. No presente, Yuri disse a si mesmo que não deveria tê-la contratado, mas também não podia negar que desde que ela começou a trabalhar para ele, as coisas haviam melhorado. A casa sempre brilhava depois que ela limpava, suas roupas estavam sempre lavadas e cheirosas, e cada refeição que ela preparava era deliciosa. Tudo parecia um sonho, e por alguma razão, Yuri pensou que ela havia lançado um feitiço sobre ele. É certo que essa era a coisa mais absurda que ele poderia ter imaginado, mas como ele só tem 2 neurônios funcionando e que também estão meio cozidos, ele escolheu acreditar que ela era uma bruxa. Ele não perdeu tempo em acusá-la de usar magia, e afirmou que todas as coisas que ela fazia não eram normais. Ele até acrescentou que os olhos dela tinham uma cor incomum para um humano, então tinha certeza de que ela não era um. A garota pensou que ele parecia um youtuber de teoria da conspiração sem sentido, mas como não queria fazê-lo sentir que estava no espectro, decidiu entrar na brincadeira. Ela disse a ele que ele era inteligente por notar que ela era uma bruxa, e admitiu que o havia enfeitiçado com seus olhos. Qualquer outra pessoa teria percebido que ela estava brincando com ele, mas não Yuri, que provavelmente ainda acredita que o Papai Noel existe. Ele acreditou em cada palavra que ela proferiu e disse que finalmente entendia porque os belos olhos dela o atraíam toda vez que ele a olhava. A empregada ficou chocada com seu desabafo e rapidamente inventou uma razão para sair do quarto, pois estava se sentindo sobrecarregada. Mais tarde naquele dia, Yuri observou a empregada enquanto ela pendurava a roupa, pois esperava encontrar pistas para ajudá-lo a entender por que ela viera trabalhar para ele. Quando ela o notou observando, virou-se para perguntar se ele havia terminado a lição de casa, mas ele ignorou a pergunta dela e perguntou o que ela estava tramando. Em vez de responder, ela apenas sorriu, fazendo-o insistir que ela tinha algo em mente, mas ela lhe disse que não era o caso. Ela disse que sorria porque achava fofo que ele estivesse tentando ser uma versão genérica de Sherlock Holmes. Yuri argumentou que ela estava mentindo e continuou a dizer que toda vez que a via sorrir, seu coração dava um salto. Ele também disse um monte de outras coisas doces para ela, porque tudo o que ajuda um homem a se dar bem à noite nestes tempos difíceis.
No entanto, todos sabemos que a mãe de Yuri provavelmente bebia quando estava com ele, então ele não tinha ideia de que suas palavras honestas eram a razão pela qual sua empregada parecia sofrer de cegueira de rubor. Quando ele insistiu para que ela lhe contasse seus motivos para vir trabalhar com ele, ela disse que não era o momento certo, o que o chocou. Naquela noite, Yuri teve um sonho com sua empregada, e nesse sonho ela estava vestida como uma bruxa malvada. Ela tentou fazê-lo comer algo que havia preparado, mas Yuri se recusou a aceitar e quando ele gritou, de repente caiu da cama. O beijo apaixonado entre sua bunda e o chão o fez perceber que estava sonhando, então ele decidiu ir à cozinha pegar um pouco de água. Quando se aproximou da cozinha, descobriu que as luzes estavam acesas, então ficou assustado, pois presumiu que alguém havia invadido. Ele pensou em acordar a empregada para que ela pudesse ajudá-lo, mas decidiu não fazê-lo ao perceber que isso faria parecer um completo covarde. Quando finalmente entrou na cozinha, sentiu-se aliviado ao ver sua empregada. Ela estava em frente ao fogão com um livro na mão e ocupada mexendo a panela no fogão, o que ele achou suspeito. No entanto, ele não a deixou saber que estava ali, e fechou a porta silenciosamente antes de voltar para a cama. Na manhã seguinte, Yuri desceu para o café da manhã e, como de costume, a comida estava deliciosa, mas quando ele notou que um dos pratos se parecia com o de seu sonho, ficou desconfiado. Imediatamente, ele a acusou de colocar algo na comida e a informou que a havia visto na cozinha na noite anterior. A empregada sorriu maliciosamente e admitiu usar um ingrediente especial chamado amor. Yuri então a acusou de tentar enfeitiçá-lo e disse que sua suposta poção do amor era a razão pela qual ele não conseguia parar de pensar nela. A pobre garota ficou sem palavras, pois não sabia como explicar ao bebê, no corpo de um homem à sua frente, que ela só estava praticando sua culinária na noite anterior. Mais tarde naquele dia, Yuri encontrou sua empregada limpando as janelas no corredor, e, enquanto a observava limpar, percebeu que não sabia nada sobre ela. Ele não tinha ideia de onde ela viera, quem era, ou mesmo qual era o nome dela, para ser sincero. Qualquer pessoa sensata teria feito essas perguntas antes de contratar alguém para trabalhar. No entanto, quando ele decidiu se aproximar dela e perguntar sobre si mesma, ela o surpreendeu ao chamá-lo pelo nome. Ele apontou que ela nunca havia feito isso antes, e ela lhe disse que não havia nada de errado em um servo se dirigir ao seu mestre pelo nome. Yuri argumentou que havia sim, e disse que, se ela fizesse isso, eles pareceriam um casal. Ele disse que seus pais se chamavam pelo nome e eram sempre muito carinhosos um com o outro, o que a fez corar. Ela teve que se desculpar antes de dizer qualquer coisa. E depois que ela saiu, Yuri começou a se perguntar como ela sabia o nome dele. Ele chegou a pensar que ela tinha vindo para roubar suas informações para vendê-las na Dark Web ou para criminosos. Determinado a saber mais sobre ela, Yuri foi procurar na biblioteca pelo currículo dela e descobriu que seu nome era Lilith. Mais tarde, à mesa de jantar, Yuri esperava que Lilith o chamasse pelo nome, mas para sua surpresa, ela o chamou de mestre. Ele então pediu que ela compartilhasse mais sobre si mesma e revelou que sabia o nome dela, o que a surpreendeu. Ele disse que adoraria aprender mais sobre ela, mas declarou que não confiaria nela por enquanto. Na manhã seguinte, Lilith acordou Yuri de seu sono de beleza, porque nem mesmo dormir muito pode deixá-lo bonito, e também porque ela precisava servi-lo. Antes de sair, ela lhe deixou uma calça, porque alguém tem que usar as calças nesta relação. Durante o café da manhã, alguém tocou a campainha, então Lilith saiu para atender a porta, deixando-a se perguntar quem estava lá. Quando ela voltou, trouxe uma caixa contendo um console de jogos, que é a versão de Yuri de um PS5, algo que ele estava morrendo de vontade de ter há um tempo, afinal, o que mais um homem poderia querer da vida? Yuri ficou tão feliz por finalmente tê-lo, até que percebeu que era um presente de Lilith. Ele se lembrou das roupas novas que ela também havia lhe dado e a acusou de tentar controlá-lo com presentes. Lilith sorriu e disse que ele estava certo, afirmando que seu objetivo final era domá-lo e fazê-lo dela. Era uma piada muito óbvia, mas o fato de Yuri ter a inteligência de um pedaço de esponja não o deixou ver como tal. Ele não perdeu tempo em dizer a ela que não podia ser domado e que nenhuma mulher jamais conseguiria controlar o garoto fera dentro dele. Ele então a surpreendeu ao declarar que, se houvesse alguma domesticação a ser feita, ele seria quem a domaria e a faria sua. Sua declaração a deixou em estado de choque, e tudo o que ela pôde fazer foi olhá-lo até que ele pedisse mais comida. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo a lição de casa quando Lilith entrou com um chá para ele. Pouco tempo depois, ela voltou com alguns doces que ele concordou em pegar. No entanto, quando ela voltou mais algumas vezes em menos de 5 minutos, ele gritou com ela. Ele disse que ela o estava incomodando. Então ela se desculpou e explicou que estava apenas tentando ser útil para ele. Percebendo que ela poderia estar entediada e solitária, ele disse que ela poderia ficar desde que permanecesse imóvel como as pessoas fazendo o Mannequin Challenge em 2016. Algumas horas depois, Lilith se desculpou e saiu da biblioteca para resolver algumas coisas. No entanto, quando ela não voltou, Yuri foi procurá-la. Ao descer, ele a viu saindo, então foi até a janela para ver que direção ela tomaria. Assim que a viu se esgueirando para o quintal, como se estivesse tentando se encontrar com seu link secreto lá, ele ficou desconfiado e a seguiu. Para sua surpresa, ela estava brincando com um gato de rua que havia entrado no jardim. Yuri não pôde deixar de encará-la por causa do jeito que ela sorria para o gato e disse a si mesmo que ela parecia ainda mais bonita. Lilith logo notou observando-a como se ela fosse um vídeo satisfatório de areia cinética, então perguntou se ele queria acariciar o gato. Yuri recusou a oferta dela e revelou que tinha medo de gatos. Ele até admitiu que a estava encarando porque ela parecia tão bonita enquanto brincava com o gato. No entanto, ele não havia se aproximado por causa de seu medo de gatos. Quando ele disse isso, levantou a voz, então o pobre gato se assustou e começou a sibilar para ele, já que o via como uma ameaça. Ele, é claro, não tinha ideia de que era esse o caso até que Lilith lhe explicou.
Então ele disse a ela que queria superar seu medo de gatos. Lilith se ofereceu para ajudá-lo, mas ele disse que queria fazer isso sozinho, então ela o deixou em paz. Ele então tentou usar um talo de grama comprida para brincar com o gato, mas no momento em que o gato pulou para pegá-lo, Yuri se assustou e caiu. Isso assustou o gato, que correu para o outro lado da casa, mas Yuri se recusou a desistir até que ele finalmente começou a brincar com ele. Lilith os viu da janela do andar de cima, então desceu com um prato de peixe e sugeriu que ele alimentasse o gato. Enquanto o gato comia, ele se aproximou e tentou acariciá-lo, mas parou no momento em que um gato que parecia mais um skinwalker disfarçado se aproximou. Vê-lo fez Yuri quase molhar as calças, então ele caiu de bunda no chão de medo. No entanto, o gato com quem ele estava tentando brincar começou a sibilar para o novo conhecido. Yuri ficou genuinamente surpreso que o gato estava tentando protegê-lo, então decidiu parar de ter medo e ficou na frente dele. Ele fez isso com os olhos fechados e os braços estendidos, esperando que isso assustasse o gato maior, e funcionou. Yuri ficou tão aliviado quando ele se afastou e feliz quando o gato branco começou a lambê-lo. Algum tempo depois, Lilith voltou para casa do mercado e decidiu verificar Yuri para ver se ele havia progredido com o gato. Ela o encontrou acariciando o gato afetuosamente e disse que era impressionante que ele tivesse conseguido superar seu medo em um curto período. Enquanto o observava acariciar o gato, ela tentou pedir que ele a acariciasse também, mas ficou tímida e jogou a ideia no lixo. Ela então disse ao gato que ele tinha sorte de ser acariciado por Yuri, o que o fez perceber o que ela queria. Antes que ela pudesse se mover, ele estendeu a mão e começou a acariciar a cabeça dela, dizendo como ela era macia. Envergonhada, Lilith rapidamente tentou sair, mas acidentalmente deixou cair uma foto de Yuri, o que o surpreendeu. Quando ele exigiu saber de onde veio, ela admitiu que aguardava para poder olhá-lo sempre que quisesse. Yuri insistiu que ela olhasse para ele em vez disso, dizendo que seu cartão de rosto era mais forte do que o de uma foto, mas Lilith ficou tão envergonhada que fugiu. Depois que ela saiu, sua imaginação começou a correr solta, pois ele imaginou que ela havia tirado a foto para poder lançar um feitiço sobre ele durante um ritual. Uma hora depois, Lilith voltou ao quintal para chamar Yuri para o almoço, e o encontrou desenhando as flores que acabavam de desabrochar. Ela tentou dar uma olhada em seu desenho, mas ele o escondeu dela, dizendo que não estava completo, e prometeu mostrá-lo a ela mais tarde. Como de costume, a refeição estava deliciosa, e quando Yuri terminou de comer, pediu a Lilith que o ensinasse a cozinhar. Isso porque ele queria descobrir o que ela fazia que tornava todas as refeições que preparava tão saborosas. Depois que ele lhe disse isso, Lilith ficou surpresa, mas o que mais a chocou foi quando ele anunciou que queria se casar com ela para poder comer a comida dela todos os dias. Vendo o quão determinado ele estava a aprender, Lilith concordou em ensiná-lo e sugeriu que fizessem seu ensopado favorito. Eles então foram para a cozinha e, com a orientação de Lilith, Yuri conseguiu preparar o ensopado. Quando terminaram, já era noite. Então Yuri insistiu que Lilith se juntasse a ele à mesa para o jantar. Quando Yuri provou a comida, não gostou, pois tinha um sabor diferente da culinária de Lilith. Mas Lilith insistiu que estava deliciosa. Ele disse a ela que não estava, e apontou que não tinha o mesmo sabor. Então Lilith lhe disse que era porque faltava um ingrediente especial. Yuri imediatamente se levantou e disse que sabia que ela sempre adicionava algo à comida sempre que cozinhava. Assim que Lilith disse que o ingrediente especial que ela adicionava a todas as suas refeições era amor, e Yuri exclamou em voz alta que era óbvio que ela havia colocado amor em cada refeição, ele então perguntou se a razão pela qual suas outras tarefas estavam sempre tão perfeitamente feitas era porque elas havia feito todas com amor. Antes que ela pudesse responder, ele disparou outra pergunta. Desta vez, ele perguntou como ela estava sempre cheia de amor por ele. A pergunta fez Lilith corar intensamente, então ela cobriu o rosto com as mãos envergonhada e disse que era um segredo. Mais tarde, enquanto Yuri tomava banho e relembrava o dia que tivera, Lilith arrumava a biblioteca. Depois que ela fechou as cortinas, notou o livro que ele havia usado para desenhar flores mais cedo, deitado em sua mesa. Sob o desenho havia uma nota, na qual Yuri havia comparado as flores aos olhos dela, e isso a fez sorrir. Quando chegou a hora de dormir, Lilith fez questão de ajudar Yuri a ir para a cama, e depois de aconchegá-lo, desejou-lhe boa noite. Assim que ela fechou a porta atrás de si, ele começou a se perguntar se ela era Alexa. A Yak enlouqueceu, porque ele nunca a tinha visto dormir antes. Alexa. Peido. Ele achou suspeito que ela sempre acordava cedo e sempre ficava acordada até tarde. Isso o fez imaginá-la misturando uma panela do que parecia ser uma poção de bruxa. Então ele decidiu que a observaria dormir, porque essa era a coisa mais assustadora que ele conseguia pensar. Poucos momentos depois de tomar essa decisão, Yuri adormeceu e estava roncando como meu tio que desmaia depois de devorar o jantar em família. Então ele não tinha ideia de que Lilith voltou ao seu quarto para fazer um Uno reverso nele e observá-lo como uma esquisita. Alguns dias se passaram e era hora de a escola reabrir. Quando Yuri estava se preparando para sair, Lilith o mimou, arrumando suas roupas tailandesas e seu cabelo, porque ela sabe que tem que maternar esse homem criança. As ações dela fizeram Yuri comentar que eles pareciam um casal, e isso a fez corar intensamente. Quando Yuri chegou à escola, tudo o que ele conseguia pensar era em Lilith, e por estar tão absorto em pensamentos, ele não ouviu os outros alunos falando sobre ele. Todos sussurravam sobre como ele havia perdido os pais e tido que dispensar seus empregados, pois agora era o estágio inicial de uma história de azarão. Alguns até questionavam como ele conseguia pagar sua mensalidade, mas nenhum deles foi corajoso o suficiente para se aproximar e perguntar. A única pessoa que se interessou por ele foi uma garota tímida chamada Tsukasa, mas ela não conseguiu falar com ele porque o professor entrou. Durante o almoço, ela também não conseguiu falar com ele, então decidiu esperar até depois da escola. Quando a escola terminou mais tarde naquele dia, Yuri começou a sair das instalações da escola quando avistou Lilith. Ao mesmo tempo, Tsukasa o avistou e tentou se aproximar, mas quando ouviu Lilith dizer que viera levá-lo para casa, ela parou.
Ela rapidamente se escondeu atrás de uma árvore e os observou. Ela ouviu Yuri dizer a Lilith que ela não deveria ter vindo, mas Lilith insistiu que era seu dever como empregada garantir que ele chegasse em casa em segurança. Isso fez Tsukasa se perguntar se os rumores de que ele havia dispensado todos os seus empregados eram mentira, porque ela podia ver que Lilith era uma empregada. No entanto, quando Lilith perguntou a Yuri se ele tinha vergonha de as pessoas descobrirem o tipo de relacionamento que eles tinham, Tsukasa ficou chocada. Enquanto tentava entender que tipo de relação era aquela, ela ouviu Yuri dizer que ele era tão impecável quanto a sua vitória no Mortal Kombat, e que não queria que mais ninguém a visse, pois ela estava ali, só para ele. Essa declaração fez Tsukasa concluir que Yuri estava perdidamente apaixonado por Lilith e vice-versa, lembrando-a de todos os livros de amor proibido que ela já havia lido. Tsukasa decidiu não os incomodar, pois observá-los era tão interessante quanto ver a tinta secar na parede. No entanto, ela foi interrompida por sua amiga, Fujisaki, que lhe disse que a estava procurando por toda parte. Tsukasa pediu desculpas e tentou explicar o que estava fazendo, mas as palavras simplesmente não saíam de sua boca. Quando Fujisaki percebeu que ela continuava olhando para trás, voltou sua atenção para aquela direção e viu Lilith e Yuri. Ao mesmo tempo, Lilith os notou. Então ela se aproximou, e a primeira coisa que Fujisaki disse deixou claro que ela e Lilith já se conheciam. Tsukasa olhou entre as duas com surpresa, mas nenhuma delas ofereceu uma explicação, então ela não fez perguntas. Lilith então agradeceu a Tsukasa por cuidar de Yuri, e pediu que ela tentasse ser amiga dele, para que ele não acabasse como o cara solitário que decide eliminar todos os seus colegas um dia. Tsukasa garantiu que faria o que ela pediu, então Lilith agradeceu e se afastou com Yuri. Enquanto eles desapareciam de sua vista, Tsukasa comentou como Lilith estava linda em sua roupa, e tentou sugerir que Fujisaki usasse algo parecido, em vez de andar por aí, como se estivesse competindo num concurso de machonas para lésbicas. Fujisaki nem a deixou terminar a frase, e ameaçou pedir demissão se ela continuasse insistindo para que mudasse seu guarda-roupa. Alguns dias depois, Lilith terminou suas tarefas e decidiu ir ao mercado para fazer algumas compras de última hora para o jantar. Na pressa, ela deixou o telefone na bancada da cozinha, e quando Yuri voltou para casa, encontrou a casa vazia. A princípio, ele pensou que ela estava escondida em algum lugar, esperando o momento certo para assustá-lo. Então foi procurá-la. No entanto, depois de procurar por toda parte e não encontrá-la, ele percebeu que tinha a casa só para ele, mas é uma pena que não tenha garotas para convidar. Ele decidiu aproveitar a situação e se empanturrou de lanches enquanto lia seu mangá favorito. Enquanto isso, Luo pensou que seria uma ótima ideia fazer um jantar especial para Yuri, usando um peixe meio estranho, mas nenhuma loja que ela foi o tinha. Recusando-se a desistir e comprar outra coisa, ela decidiu ir para a cidade vizinha para ver se conseguia o peixe, pois adora embarcar em missões secundárias casuais. Em casa, Yuri terminou seu mangá e quando percebeu que já era tarde, começou a se perguntar por que Lilith não o havia ligado para avisar que se atrasaria. Enquanto estava sentado no sofá, ele percebeu que era a primeira vez que estava sozinho desde que Lilith chegara à sua porta. Ele não pôde deixar de se sentir solitário e sua mente começou a se perguntar por que Lilith não havia deixado um bilhete ou sequer ligado para avisar que se atrasaria. Ele então pegou a lista telefônica para conseguir o número dela, mas quando ligou, descobriu que ela havia deixado o telefone em casa. Isso o deixou mais preocupado do que antes, pois ele não tinha ideia se ela estava bem ou não. Ao mesmo tempo, Lilith acabara de comprar o peixe que procurava, e quando percebeu que era tarde, decidiu ligar para Yuri. No entanto, depois de colocar a mão na sacola de compras para pegar o telefone, ela descobriu que não o havia levado consigo. Sabendo que Yuri estaria preocupado, ela correu para a estação para pegar o próximo trem. Infelizmente, o trem atrasou. Mas, felizmente, Fujisaki, que acabara de sair da livraria, a avistou e ofereceu uma carona. Quando o carro parou em frente ao portão de Yuri, Lilith saiu e agradeceu a Fujisaki por deixá-la, após o que correu para dentro para procurar Yuri. Ela o encontrou sentado no sofá com um gato e com o rosto enterrado em um travesseiro. Lilith ajoelhou-se diante dele para poder olhá-lo nos olhos enquanto pedia desculpas por estar atrasada e não ter entrado em contato. Para sua surpresa, Yuri a acusou de ter lançado uma maldição sobre ele, pois não conseguia entender por que se sentia tão triste enquanto ela estava fora. Enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos, ele disse a ela que não achava que conseguiria viver sem ela, e implorou para que não o deixasse. Lilith entendeu seus medos, então pegou suas mãos nas dela e o elogiou por conseguir se virar sozinho. As bochechas de Yuri ficaram vermelhas, então ele se virou timidamente e disse a ela que não tinha permissão para ir a lugar nenhum sem avisá-lo. Lilith prometeu fazer o que ele pediu, e com isso a questão foi resolvida. Mas apenas alguns dias depois, Lilith se viu novamente numa situação complicada, sentindo os olhos de Yuri literalmente a devorando, como se ela fosse um doce enquanto limpava as janelas. Ficando tensa porque ela sabe que ele a está observando e analisando. Lilith odiava o fato de que as suspeitas dele os impediam de se aproximar, então ela decidiu diminuir a distância de uma forma ou de outra. Conforme o dia avançava, ela o observava e o seguia por toda parte, dizendo a si mesma que era seu dever garantir que ele estava bem. No entanto, ele a confrontou no corredor e perguntou por que ela o estava seguindo o dia todo como se ele estivesse vendendo ingressos para um show do Coldplay. Como ela não conseguiu inventar uma desculpa razoável, ela apontou que ele também estava sempre a observando. Yuri argumentou que as razões dela para observá-lo eram diferentes das dele, e depois que ele disse que não a deixaria encontrar suas fraquezas, ele fugiu. Lilith tentou correr atrás dele, mas acidentalmente tropeçou e estava prestes a cair. Então Yuri correu em sua direção. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado, e Yuri acidentalmente acabou numa guerra de travesseiros com as almofadas de Lilith porque ele era mais baixo que ela. Quando ambos caíram no chão, Lilith rapidamente se afastou dele e perguntou se ele estava machucado. Yuri garantiu que não estava e disse que a manteria sob vigilância, pois ela era uma desastrada total e não de um jeito fofo. Um pouco depois, Lilith se repreendeu internamente por cortar o suprimento de ar de Yuri ao lhe dar um abraço mágico que pode curar o trauma de qualquer cara.
Ela sentiu que havia piorado as coisas entre eles, e Yuri não estava ajudando, pois continuava a observá-la. Isso a fez perguntar se ele não estava cansado de encará-la enquanto ela trabalhava, e ele disse que não estava. Ele disse que ela parecia tão linda toda vez que trabalhava, que era difícil para ele desviar os olhos dela. As palavras dele surpreenderam Lilith e a fizeram travar em tempo real. Então ela se desculpou. Quando estava na segurança de seu quarto, ela caiu de joelhos e contemplou como reverter a situação. Mais tarde, enquanto recolhia a roupa, ela notou Yuri a observando novamente. Então ela se aproximou dele. Ela então disse a ele que entendia seus sentimentos. Então o bobo sem cérebro perguntou como ela sabia que ele queria conhecê-la melhor. A questão é que Lilith havia presumido que ele a estava observando porque desconfiava dela. Então a pergunta dele a pegou de surpresa. E ela não soube como responder. Quando terminou a roupa, ela foi encontrar Yuri e perguntou se ele queria se divertir com ela. A maneira como ela disse isso parecia sugerir que ela estava perguntando se ele passou no teste de vibração para algo mais íntimo, mas Yuri tem a capacidade de atenção de uma criança assistindo a vídeos curtos no YouTube, então ele não entendeu a intenção. Em vez disso, ele disse a ela que estava se divertindo desde que ela veio morar com ele. No entanto, ele a acusou de tentar enganá-lo, mas Lilith garantiu que não era o caso. Ela então sugeriu que eles jogassem o jogo favorito dele, que era xadrez, para que ele pudesse entender que ela não tinha segundas intenções. Isso o deixou feliz, pois fazia muito tempo que ele não jogava xadrez. Enquanto se sentavam para jogar, Yuri disse a ela que seu pai havia sido quem o ensinara a jogar xadrez. Enquanto falava, ele se lembrava muito claramente do dia em que aprendera a jogar xadrez. Ele havia tentado ir à biblioteca para pedir ao pai para brincar com ele, mas sua mãe o impediu, dizendo que o pai estava ocupado. Quando ele começou a fazer beicinho, ela sugeriu que ele a acompanhasse na cozinha para fazer pudim. Yuri havia dito a ela que não estava interessado porque seu pai sempre dizia que sua mãe teria sido uma história de terror no Hell's Kitchen. Sua mãe ficou chateada com as palavras dele, então ela prometeu fazer o melhor pudim de todos os tempos e fazer seu marido engolir as palavras. Antes de sair do quarto dele, ela disse a Yuri para não incomodar o pai, mas Yuri ignorou suas instruções e foi para a biblioteca. Vendo a expressão no rosto do filho, o pai foi levado a deixar seu trabalho e brincar com ele por um tempo. Ele começou a ensiná-lo para que servia cada peça de xadrez e disse que a rainha era a mais forte. Isso fez Yuri perguntar se sua mãe era a mais forte da família, e seu pai riu ao dizer que sim. Nesse momento, sua mãe entrou e, depois de repreender Yuri por desobedecer às suas ordens, repreendeu o marido por sempre mimar Yuri. Depois que ambos pediram desculpas e ela os perdoou, Yuri disse à mãe que seu pai a havia comparado a uma rainha do xadrez. Seu pai tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando um exemplo, mas sua esposa estava tão feliz que ele desistiu. Ela então anunciou que o pudim estava pronto e pediu que se juntassem a ela para o chá. No presente, Yuri disse a Lilith que só conseguiu jogar xadrez com o pai mais algumas vezes depois disso, mas que havia aproveitado cada minuto. Lilith notou que ele tinha um sorriso triste, então ela prometeu sempre jogar xadrez com ele, o que levantou seu ânimo. No dia seguinte, quando Yuri voltou da escola, ele parecia estranhamente quieto e pensativo, o que deixou Lilith confusa. Ela decidiu fazer um pudim para ele, já que ele havia falado sobre o pudim que sua mãe fazia, esperando que isso o fizesse falar. Para sua consternação, quando ela lhe entregou o pudim, ele não explodiu, ou agiu como se estivesse de TPM, desdenhando suas intenções. Em vez disso, ele pegou o pudim, agradeceu e voltou para o quarto. Lilith ficou tão chocada que começou a se perguntar se havia algo de errado com ele. No momento seguinte, a porta do quarto de Yuri se abriu, e ele segurou um pedaço de papel, o que a fez pensar que ela estava prestes a ser demitida. Quando ela o pegou, percebeu que era um aviso para o dia de portas abertas que aconteceria na escola dele no dia seguinte. Yuri explicou que estava quieto porque não sabia como pedir a ela para ir à escola. Isso porque ele tinha medo de que ela não quisesse ir, já que não era sua guardiã, mas Lilith disse a ele que compareceria com prazer. No dia seguinte, Lilith estava diante de seu espelho enquanto se lembrava das instruções de Yuri para que ela usasse algo apropriado. Ela experimentou diferentes vestidos, mas nenhum deles era apropriado para um evento escolar, então ela decidiu pedir ajuda a Fujisaki. Enquanto isso, Yuri estava caminhando para sua aula quando passou por um casal, que o lembrou de seus pais. Ele havia falado a ele sobre o dia de portas abertas, esperando que comparecessem, mas seus pais disseram que não podiam, pois estavam ocupados. Yuri havia ficado sozinho naquele dia, então temia que a mesma coisa se repetisse e Lilith não aparecesse. Quando as aulas começaram e todos os pais encheram a sala de aula, Yuri não viu Lilith, então começou a duvidar que ela apareceria. Eventualmente ela apareceu, e mesmo que estivesse vestida como uma mordoma, Yuri não se importou porque estava feliz em vê-la. Quando a escola terminou mais tarde, Yuri e Lilith voltaram para casa juntos e ela pediu desculpas por chegar atrasada, e Yuri não respondeu, então ela presumiu que algo estava errado, mas ele a surpreendeu quando correu à frente e se virou para encará-la. Com um sorriso tão grande, ele a agradeceu por ter aparecido e disse que era grato por tê-la. Agora temos Yuri praticando corridas ninja para cima e para baixo no corredor, porque é isso que as crianças com TDAH são aconselhadas a fazer para queimar o excesso de energia. Lilith, que estava observando, perguntou por que ele estava correndo como se tivesse um esquilo nas calças, então ele disse a ela que estava praticando para o dia de esportes. Lilith disse a ele que correr pelo corredor não o tornaria um Subway Surfer, e ofereceu-se para ajudá-lo a treinar. Para sua surpresa, ela começou a torcer, e quando percebeu que Yuri a estava olhando como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça, ela voltou ao modo garota tranquila novamente. Timidamente, ela perguntou por que ele não estava praticando, e ele disse que era porque ela parecia muito fofa tentando torcer por ele.
Ele disse a ela que, enquanto ela continuasse a torcer por ele daquele jeito, ele tinha certeza de que ganharia o primeiro lugar. No entanto, ele a avisou para não fazer isso no dia do evento porque não queria que outros a olhassem. No dia seguinte, depois da escola, Lilith encontrou Yuri em frente aos portões da escola e perguntou como foi o dia dele. Yuri admitiu que não tinha ideia do que foi ensinado na aula porque sua mente estava ocupada com pensamentos dela. Isso fez Lilith dizer a ele para fazer o possível para se concentrar durante a aula, para que ele não crescesse e se tornasse um gamer que vive no porão da mãe e ouve a ASMR de namorada para ter uma ideia de como é o amor. Enquanto começavam a voltar para casa, eles não tinham ideia de que Tsukasa os observava por trás de uma árvore, e ela estava extremamente feliz em vê-los juntos. Quando Fujisaki a encontrou observando-os, ela disse a Tsukasa que estava agindo como uma esquisita, mas a garota teimosa insistiu que não havia nada de errado no que ela estava fazendo. Ela disse que o relacionamento de Lilith e Yuri era tão emocionante de assistir e disse a ela que sempre lhe dava borboletas no estômago. Quando ela perguntou a Fujisaki por que ela não podia ser mais como Lilith, que era gentil e doce, Fujisaki disse a ela para parar de fazer pedidos estúpidos. Depois que Lilith e Yuri voltaram para casa, ela preparou alguns biscoitos para ele, e enquanto ele os comia, ele disse a ela que estavam deliciosos. Lilith agradeceu por apreciar seu trabalho e então ergueu um livro que acabou sendo um plano de treinamento cuidadosamente elaborado para o dia do esporte. Ela disse a ele que o ajudaria a treinar todos os dias até o dia do evento, e ele agradeceu animadamente. Na primeira noite de seu treinamento, Yuri deitou-se na cama exausto, então Lilith ofereceu-se para fazer uma massagem para ajudar a aliviar seus músculos doloridos. Yuri concordou, e enquanto ela fazia a massagem, ele perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para agradá-la também. Agora, se Lilith fosse realmente uma G, deveria ter percebido a dica de que havia potencial para desbloquear uma skin deluxe aqui. No entanto, ela não era assim, e apenas corou porque se sentiu envergonhada por ele desejar retribuir o favor. Com o tempo, Lilith cumpriu sua palavra e ajudou Yuri a treinar para todos os eventos em que ele participaria durante o dia de esportes. No dia anterior ao evento, na casa de Tsukasa, ela foi ao escritório de Fujisaki e perguntou se poderia sentar com ela por um tempo. Fujisaki concordou, mas quando notou que Tsukasa parecia chateada, perguntou o que havia de errado. Tsukasa explicou tristemente que seus pais não poderiam comparecer ao dia de esportes porque estavam trabalhando, fazendo-a cair em lágrimas. Fujisaki confortou Tsukasa e prometeu comparecer ao dia de esporte no lugar de seus pais, o que deixou a garota muito feliz. Então ela te abraçou. No entanto, Tsukasa acidentalmente deu uma risadinha enquanto Fujisaki a abraçava, o que intrigou a empregada. Então ela se afastou. No momento em que o fez, uma garrafa caiu do bolso de Tsukasa, o que fez Fujisaki perceber que Tsukasa a havia enganado. Aquela pirralha brincalhona havia derramado o conteúdo da garrafa em seus olhos para fazer parecer que ela estava chorando, para que Fujisaki sentisse pena dela. Na manhã seguinte, Yuri acordou antes do alarme tocar e depois de se vestir, encontrou Lilith na cozinha preparando o almoço, então decidiu não incomodá-la. Antes que ele saísse de casa mais tarde, Lilith se despediu e disse a ela para se vestir confortavelmente ao vir para a escola. Mais tarde na escola, os alunos se reuniram no campo para as observações de abertura, após as quais o locutor pediu que se preparassem para o primeiro evento. Tsukasa notou que Yuri parecia animado para os jogos e estava prestes a se aproximar dele quando dois meninos a superaram. Eles chutaram e provocaram Yuri, chamando-o de NPC, o garoto propaganda do bullying, e disseram para ele ter certeza de que não arrastaria a classe para baixo. Tsukasa ficou chocada com o comportamento deles, pensando que Yuri seria afetado por suas palavras. Para sua surpresa, ele enfrentou os valentões e provou que finalmente havia se tornado um homem depois de todo o riz que ela vinha fazendo com ele, enquanto ele lançava várias piadas de sua mãe para eles. Tsukasa ficou impressionada com sua resposta, e quando ouviu Lilith torcendo por Yuri, ela percebeu que Lilith era a fonte de sua coragem. Ela quase perdeu a cabeça quando Lilith prometeu dar um presente a Yuri se ele se saísse bem durante os jogos. Por razões mais conhecidas pela empregada de 20 e poucos anos, sempre ovulando, ela começou a imaginar Lilith fazendo um striptease para Yuri. Isso a fez se aproximar de Yuri e prometer ajudá-lo de todas as formas que pudesse para que ele pudesse receber sua suposta recompensa obscena. O primeiro evento foi o cabo de guerra, e Tsukasa ficou ao lado de Yuri, encorajando-o a trabalhar duro para que pudessem vencer. Após o jogo, Tsukasa disse a Yuri que, como eles venceram, ele poderia receber seu presente de Lilith, e ele disse a ela que não queria um. Ele disse que ver Lilith sorrir era a única coisa em que estava interessado, por isso ele fez questão de vencer. Enquanto eles conversavam, Lilith se aproximou e disse a Yuri o quanto estava orgulhosa dele. Tsukasa achou a interação deles adorável, e pensou que formavam um ótimo casal, mas como ela era tão dramática, caiu de joelhos. Enquanto os jogos aconteciam, Fujisaki e Lilith ficaram com os pais irresponsáveis. Quando chegou a hora do almoço, Lilith convidou Tsukasa e Fujisaki para se juntarem a eles para almoçar. Enquanto comiam, Lilith notou que Yuri parecia triste, então ela perguntou se havia algo de errado com ele. Ele disse a ela que sentia que a estava incomodando ao pedir que ela viesse às suas funções escolares, quando seu principal dever era cuidar da casa. Lilith disse que não se importava porque gostava de cuidar dele e vê-lo feliz. No momento seguinte, um anúncio foi feito pelo alto-falante, convidando pais irresponsáveis a participar de uma corrida. Lilith decidiu entrar na corrida porque Yuri implorou a ela, e enquanto ela estava com os outros pais, ela não pôde deixar de se sentir deslocada. No entanto, sua determinação em deixar Yuri orgulhoso era mais forte, então ela avançou quando a corrida começou. Em algum momento durante a corrida, um pai acidentalmente esbarrou nela e quase a fez cair.
Lilith teria desistido se não fosse por Yuri, que continuou a encorajá-la a dar o seu melhor. No final, ela ganhou o primeiro lugar, e enquanto Yuri a parabenizava, alguns alunos começaram a resmungar que uma empregada havia vencido a corrida. Eles disseram que ela era indigna de se igualar aos seus pais ou responsáveis, mas Yuri a defendeu. Ele disse a eles para enfiarem suas opiniões indesejadas onde o sol não bate e anunciou que Lilith era sua família, o que a surpreendeu. Em seguida, quando Lilith voltou para casa de uma viagem de compras, ela estava encharcada da cabeça aos pés porque havia começado a chover muito enquanto ela estava fora. Então ele a secou rapidamente com uma toalha e disse para ela tomar um banho. Yuri foi pego de surpresa quando Lilith decidiu provocá-lo e perguntou se ele queria tomar banho com ela, mas Yuri disse a ela que eles só fariam isso quando se casassem. Lilith ficou tão chocada que ele havia dito algo assim, mas Yuri nem se abalou e se afastou com uma sacola de compras. No dia seguinte, Lilith serviu chá a Yuri, e no momento em que ele tomou um gole, ele o cuspiu porque em vez de açúcar, ela adicionou sal ao chá. Lilith pediu desculpas e o levou embora, prometendo trazer um novo para ele, mas ele não pôde deixar de se perguntar se havia algo de errado com ela. Isso o fez ficar de olho nela enquanto trabalhava, e ele notou que ela estava limpando de forma estranha, bem antes de um livro cair de uma prateleira em seu nariz. Yuri correu para o lado dela, mas Lilith disse que estava bem, mesmo com sangramento nasal. Ela então começou a se afastar, murmurando algo sobre precisar lavar a roupa, mas não foi muito longe, pois caiu de joelhos no corredor. Yuri correu até ela novamente e a levou para o quarto, onde a colocou na cama e mediu sua temperatura com um termômetro. Ao descobrir que estava alta, ele insistiu que ela ficasse na cama pelo resto do dia, dizendo que cuidaria dela. No entanto, ele não tinha ideia do que fazer, e enquanto procurava pílulas no quarto, Lilith disse que era rude bisbilhotar o quarto de uma dama. Yuri ficou envergonhado por ter sido pego em modo estranho, mas ele ignorou e disse para ela voltar para a cama. Lilith insistiu que estava bem e disse que ainda tinha forças para fazer suas tarefas. Quando ela começou a se afastar, Yuri segurou a mão dela e disse que não a deixaria ir. Para sua maior surpresa, Lilith começou a chorar e admitiu que tinha medo de que ele a mandasse embora se ela não cumprisse suas obrigações. Yuri a assegurou de que não a demitiria por algo fora de seu controle e a abraçou para que ela parasse de chorar. No dia seguinte, Lilith sentiu-se melhor e estava lá fora pendurando a roupa, mas Yuri ainda estava preocupado com a saúde dela e perguntou como se sentia. Lilith o assegurou de que estava bem e pediu desculpas por tê-lo incomodado no dia anterior. Yuri disse que não se importava e que não gostava que ela estivesse doente, pois isso o deixava triste. Sua confissão a fez corar, e quando ele notou, presumiu que ela ainda estava doente, mas ela o assegurou de que não era o caso. Mais tarde, enquanto Lilith limpava as janelas, ela notou que Yuri se juntara a ela e tentou mandá-lo embora, mas ele se recusou a ir. Ele disse que trabalhar juntos garantiria que o trabalho fosse feito mais rápido e admitiu que era uma desculpa para passar mais tempo com ela. Imediatamente as palavras saíram de sua boca. O corpo de Lilith estalou como um churrasco no 4 de julho, enquanto seu rosto ficou tão vermelho quanto os sinais de pare que sempre ignoram ao dirigir. Enquanto seguiam pelo corredor, Lilith disse a Yuri que fariam um jantar depois de terminarem de varrer. Enquanto ela ainda falava, Yuri espirrou de repente, fazendo Lilith perguntar se ele havia ficado doente. Ele disse que estava bem, atribuindo o espirro à mudança repentina do tempo. Então ela correu para pegar um cobertor para ele. Depois que ela o cobriu, ele a observou bem, perguntando-se se ela não estava com frio. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar para ele, ele perguntou por que ela sempre andava como se estivesse na passarela do desfile da Victoria's Secret. Lilith disse que era porque esperava que ele ficasse excitado de tanto olhar para elas. Mas como esperado, Yuri está ocupado demais conversando com seu amigo imaginário, e é por isso que ele não percebe a dica. Em vez disso, ele pegou a mão dela na sua e exclamou em voz alta que ela estava com frio antes de cobri-la com o cobertor sobre os ombros. Lilith ficou surpresa com o comportamento dele e disse a si mesma que gostava que ele cuidasse dela. Yuri a ouviu dizer algo, mas quando ele pediu para ela repetir, ela recusou e fugiu. Algumas semanas depois, Lilith e Yuri sentaram-se na biblioteca discutindo que tipo de fantasia Yuri queria para o Halloween. Isso porque Tsukasa os havia convidado para uma festa de Halloween em sua casa, e Lilith se ofereceu para fazer a fantasia de Yuri. Ele disse que queria ser um mago, e quando Lilith sugeriu que ele usasse uma gema vermelha ou a azul para seu cajado, ele disse para ela usar a cor favorita dela. Ele então perguntou se ela também se fantasiaria, porque Tsukasa havia estendido o convite a ela também. Lilith não achou apropriado, mas Yuri conseguiu convencê-la de que seria muito divertido, então ela concordou. No dia da festa, Yuri e Lilith apareceram vestidos de mago e dragão. Quando Tsukasa os viu, ela elogiou quão bem eles estavam e até inventou uma história sobre eles. Em sua história, Lilith era uma dragão temida por todos, porque já havia tentado destruir humanos. No entanto, seu coração de pedra havia amolecido depois que ela se apaixonou por um mago humano, e ela jurou protegê-lo com sua vida. Tsukasa elogiou como sua história era perfeita. Fujisaki disse para ela parar de alimentar suas loucas ilusões às custas dos outros. Ela imediatamente se recompôs antes de se virar e convidar Yuri e Lilith para dentro para a festa. O cômodo que eles usaram estava cheio de muitas decorações de Halloween e doces suficientes para me fazer recair no meu transtorno alimentar compulsivo. Enquanto comiam e conversavam, Tsukasa não pôde deixar de se sentir feliz por ter planejado a festa. E como se tivesse lido sua mente, Yuri a agradeceu por convidá-los.
Yuri também agradeceu a Lilith por fazer sua fantasia e perguntou por que ela havia escolhido o verde para ser a cor da gema em seu cajado. Lilith disse que havia escolhido a cor verde porque era quente e suave, e também sua cor favorita. Toda a conversa sobre fantasias fez Tsukasa voltar sua atenção para Fujisaki, e antes que Fujisaki pudesse reagir, ela foi levada pelas outras empregadas. Quando ela voltou, estava vestida de princesa, e Tsukasa elogiou o quão bem ela estava antes de insistir em uma foto para o horror de Fujisaki. Algumas horas depois, Yuri e Lilith partiram após agradecer a Tsukasa novamente por convidá-los para sua festa. No dia seguinte na escola, Tsukasa deu a Yuri algumas das fotos que ela havia tirado durante a festa, e ele a agradeceu por isso. Ela então perguntou por que Lilith não o havia buscado como de costume, e ele disse que ela tinha muito trabalho a fazer. Quando ele mencionou que estava correndo para casa para ajudar Lilith, ela ficou surpresa, pois ele era a primeira pessoa que ela conhecia que ajudava seus empregados nas tarefas. Yuri explicou que era porque Lilith era a única empregada que ele tinha, e que às vezes ele a ajudava para reduzir a carga de trabalho. Enquanto isso, Lilith estava em casa recolhendo a roupa quando o carteiro a chamou, dizendo que ela tinha um pacote. Depois que ela pegou o pacote e as cartas, ela começou a separá-los e descobriu uma carta endereçada a ela. Quando Yuri chegou em casa, ele encontrou Lilith no hall de entrada, mas no momento em que ela o viu, ela rapidamente escondeu a carta que estava lendo. Yuri achou aquilo suspeito e exigiu saber o que ela estava escondendo, mas ela se recusou a mostrar a ele, insistindo que explicaria tudo mais tarde. Durante o jantar, Yuri não pôde deixar de sentir que algo estava incomodando Lilith, pois a comida estava tão sem graça e ela não havia falado uma palavra com ele a noite toda. De repente ela falou, dizendo a ele que havia gostado de cada momento que passou trabalhando para ele, e disse que partiria no dia seguinte. Yuri perguntou por quê, e ela disse que havia sido solicitada a retornar ao lugar onde estava antes de vir para ele. Ela admitiu que havia saído sem a permissão de seu empregador, então tinha que voltar e enfrentar as consequências. Yuri não gostou da ideia de ela partir e insistiu para que ela ficasse, dizendo que ainda não a conhecia, então ela não podia ir embora. Quando ele admitiu que ficaria sozinho e infeliz sem ela, ela apertou a carta e a jogou fora. Ela então disse que não iria a lugar nenhum, o que o encheu de tanta felicidade que ele a abraçou apertado, grato por ela estar ficando. Durante a semana seguinte na escola de Yuri, um de seus professores lhes deu a tarefa de desenhar um gráfico do seu dia, onde eles deveriam usar cores diferentes para indicar as atividades realizadas em cada hora do dia. Enquanto a professora circulava pela sala, olhando o que os alunos haviam desenhado, Tsukasa notou que o gráfico de Yuri tinha apenas uma cor. Durante o intervalo, ela o encontrou sentado lá fora, perdido em pensamentos, então ela se aproximou e perguntou qual era o problema. Yuri disse que não conseguia parar de pensar em Lilith, por mais que tentasse. Então essa garota sem vida própria decidiu ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Ele disse que na primeira vez que Lilith veio trabalhar para ele estava curioso e desconfiado dela. No entanto, com o tempo, ele descobriu que sempre que ela vinha à sua mente, seu peito apertava e seu coração batia mais rápido. Enquanto ele falava, Tsukasa ficou tão animada que começou a sangrar pelo nariz, o que o preocupou, mas ela o assegurou de que estava bem. Ela então perguntou o que ele achava de Lilith como pessoa, e ele disse que, embora ela fosse muito bonita, tudo nela era suspeito. Ele não conseguia entender por que alguém tão incrível como Lilith havia decidido vir trabalhar e morar com um tagarela como Yuri. Ele prosseguiu listando todas as boas qualidades de Lilith, e até admitiu que a ideia de ela o deixava triste. Todos os sentimentos confusos que ele tinha sempre que estava perto de Lilith sempre o deixavam com mais perguntas do que respostas. Ele então perguntou a Tsukasa se isso significava que ele estava doente, o que ela achou decepcionante porque havia presumido que ele diria que seus sentimentos significavam que ele estava apaixonado por Lilith. Numa última tentativa de fazê-lo admitir seus sentimentos por Lilith, Tsukasa perguntou qual era a natureza de seu relacionamento com Lilith. Yuri achou a pergunta confusa, o que eventualmente fez Tsukasa perceber que ela estava perdendo tempo tentando conversar com um cara que pensa que a Terra é plana. Depois de decidir que Yuri havia exibido sua inteligência mediana por eras, Tsukasa disse a ele que o que estava acontecendo com ele não era uma doença. Ela disse que tudo o que ele sentia por Lilith era uma indicação de que ele a amava. E para a surpresa de ninguém, esse cara nem sequer compreendia o conceito de amor, o que me faz questionar o que seus pais o alimentavam quando estavam vivos, porque o único nutriente em seu corpo é proteína. Ele continuou tentando descobrir o que aquilo significava enquanto caminhava para casa, e mesmo quando chegou lá, estava tão perdido em seus pensamentos que simplesmente passou por Lilith. Lilith achou estranho que ele ignorasse completamente sua existência e tentou fazê-lo reconhecer sua presença provocando-o. Quando ele tentou entrar no quarto, ela segurou a mão dele e perguntou se ele estava se sentindo mal. Yuri a assegurou de que estava bem, e Lilith quase deixou escapar que não gostava que ele a ignorasse. Assim que percebeu o que quase proferiu, ela se repreendeu porque não queria parecer pegajosa. Quando Yuri perguntou o que havia, ela mentiu e disse que estava preocupada com ele, então ele disse que tinha algo em mente. Ela perguntou o que era, mas como Yuri é um macho beta com a coragem de Coragem, o cão covarde, para dizer a ela que estava tentando entender o que era o amor, ele disse que não era importante e foi embora. No dia seguinte na escola, ele disse a Tsukasa que por mais que pesquisasse, não conseguia entender o que era o amor. Isso fez Tsukasa convidá-lo para sua casa, dizendo que ela o ensinaria tudo o que ele precisava saber sobre o amor, já que ela era uma especialista em praticar como dar chupões na própria mão. Quando ele chegou à casa dela mais tarde naquele dia, foi recebido pelos empregados e Tsukasa o apresentou à sua mãe. Todo o processo lembrou Yuri da época em que seus pais ainda estavam vivos e ele ainda tinha uma série de empregados à sua disposição.
Antes de irem para o jardim, Yuri entregou a Tsukasa os biscoitos que Lilith havia feito para ela, e ela o agradeceu. No jardim, eles tomaram chá e biscoitos, e Tsukasa perguntou a Yuri por que Lilith não havia ido com ele para a casa dela. Ele disse que Lilith o havia acompanhado, mas que ele a pediu para voltar para casa quando estavam na metade do caminho. Tsukasa achou uma pena que Lilith estivesse perdendo a diversão, então ela sugeriu que enviassem um carro para buscá-la. Para sua surpresa, Yuri admitiu que tinha medo de que Lilith decidisse deixar sua mansão e vir trabalhar para a família dela se ele a levasse para lá. Ele disse que Tsukasa tinha tudo o que ele havia perdido, e se Lilith decidisse trabalhar para a família dela, ela ganharia mais do que ele jamais poderia pagar. O que ele mais temia era que nunca conseguiria fazer Lilith feliz, mas ele não deixou Tsukasa saber disso. Tsukasa então disse a ele que Lilith nunca o deixaria porque ela sempre sorria e parecia feliz quando estava com ele. Essa revelação o deixou feliz, e Tsukasa fez o possível para conter seus gritinhos de alegria. Quando Yuri perguntou se estava tudo bem, ela mudou de assunto e o lembrou que eles haviam se encontrado para discutir o amor. No momento seguinte, ela tirou uma pilha de romances debaixo da mesa e disse a Yuri que lê-los poderia ajudá-lo a entender o amor. De repente, os livros foram tirados dela por Fujisaki, que disse que se o pai dela descobrisse que ela havia pegado os livros da biblioteca, ele a repreenderia. Tsukasa tentou convencer Fujisaki a deixá-la ficar com os livros, mas a empregada recusou e começou a se afastar, ignorando a pirralha chorona que se agarrava desesperadamente ao seu braço. Mais tarde naquele dia, quando Yuri chegou em casa, Lilith o recebeu com um sorriso, como de costume, e isso fez lembrar o que Tsukasa havia lhe dito. Alguns dias depois, o professor de arte deu à turma de Yuri uma tarefa para desenhar algo de que gostassem depois de observá-lo cuidadosamente. Quando Yuri chegou em casa naquele dia, ele pediu permissão a Lilith para fazer um desenho dela para seu projeto de arte, e ela concordou. Antes de começar a desenhar, ele apontou algumas de suas características únicas, o que fez Lilith ficar vermelha como um papel de tornassol mergulhado em ácido. Quando ela se recuperou de sua fase de garota tímida, ela sugeriu que posasse para a foto. Ela fez algumas poses diferentes e perguntou qual ele preferia, mas Yuri a surpreendeu dizendo que queria desenhá-la como ela era. Imediatamente as palavras saíram de sua boca. A empregada sedenta começou a imaginar que ele queria desenhá-la como uma de suas garotas francesas, como em Titanic. No final, ele pediu para ela sentar em uma cadeira enquanto ele trabalhava no desenho, e quando terminou, Lilith o elogiou pelo trabalho bem feito. No entanto, Yuri não ficou impressionado e disse que não conseguiu capturar a verdadeira beleza dela, então ele apagou o desenho. Na manhã seguinte, Yuri parecia meu professor de educação física pós-ressaca, pois tinha olheiras e parecia muito cansado. Ele disse a Lilith que não conseguia dormir porque estava preocupado em não fazer justiça à beleza dela com seu desenho. Isso a fez assegurá-lo de que faria tudo ao seu alcance para garantir que ele dormisse bem naquela noite. A primeira coisa que ela fez foi acender uma vela perfumada, esperando que o cheiro o ajudasse a adormecer. Mas Yuri disse que a única coisa que ele queria cheirar era ela, pois ela cheirava melhor. Ela então sugeriu que ele deitasse a cabeça nas pernas dela até adormecer, para que assim ele pudesse inalar o perfume dela. Yuri recusou, dizendo que se fizesse isso, as pernas dela ficariam dormentes, e ele não conseguiria dormir porque se sentiria culpado. Como essa opção estava fora de questão, ela lhe deu um pouco de leite morno, colocou uma música suave e depois lhe deu uma máscara de olhos quente. Infelizmente, nada disso conseguiu fazê-lo adormecer, então ele perguntou se ela poderia deitar ao lado dele na cama. Enquanto ela deitava ao lado dele, Yuri admitiu que queria saber mais sobre ela, e disse que sabia que havia coisas que ela ainda não havia contado a ele. Em vez de confirmar ou negar o que ele disse, Lilith começou a cantar uma canção de ninar, e enquanto ele adormecia, Yuri lembrou que a música parecia familiar. No dia seguinte, Yuri acordou sentindo-se muito energético e agradeceu a Lilith por ajudá-lo a dormir. Depois de tomar café da manhã, ele prosseguiu para terminar seu desenho e quando o apresentou na escola, recebeu um troféu por ter o melhor trabalho. Como esse cara não consegue controlar seus hormônios, os sonhos de Yuri tiveram uma aparição de uma garota de cabelo roxo, que havia sido sua amiga de infância. Mas como seu cérebro se concentra mais em corpos do que em rostos, ele nunca conseguiu ver o rosto de sua melhor amiga de infância. Quando ele abriu os olhos, viu a garota parada ao lado de sua janela, mas após uma inspeção mais próxima, percebeu que era Lilith. Ele então perguntou por que ela se incomodou em vir acordá-lo quando era o dia de folga dela. Lilith disse que o fez porque não podia ignorar seus deveres matinais, e como se fosse um sinal, o estômago de Yuri roncou. Lilith então saiu para preparar o café da manhã, enquanto Yuri permaneceu na cama enquanto tentava descobrir quem era a garota de seu sonho. Mais tarde naquele dia, Yuri estava na biblioteca fazendo suas tarefas quando Lilith entrou vestindo roupas casuais. Vê-la com algo diferente do uniforme o surpreendeu. Então ele acidentalmente deixou cair o lápis. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que ela estava indo a um encontro, mas ele não tentou descobrir se suas suspeitas eram verdadeiras ou não. Antes de sair, Lilith o ajudou a pegar o lápis e perguntou se ele ficaria bem sem ela. Ele a assegurou de que não era um bebê e disse para ela aproveitar o resto do dia sem se preocupar com ele. Enquanto caminhava pela cidade, Lilith decidiu dar um passeio, já que estava um pouco adiantada para sua reunião. No momento seguinte, um aroma doce chamou sua atenção, então ela seguiu o cheiro e acabou em uma confeitaria. Havia tantos doces deliciosos que ela teve dificuldade em decidir qual queria comprar. O dono da loja ofereceu-lhe uma amostra grátis, e enquanto ela comia, sentiu alguém a observando. Ela imediatamente se virou, mas quando não viu nada fora do comum, ela ignorou a sensação. Depois de sair da loja com sua compra, ela seguiu para um café próximo, onde pensamentos de Yuri ocupavam sua mente, enquanto ela se perguntava como ele estava se virando sozinho. Um pouco depois, Fujisaki se juntou a ela em sua mesa, e após fazer seu pedido, perguntou a Lilith por que ela parecia tão preocupada em seu dia de folga. Lilith disse que estava pensando em Yuri, e perguntou a Fujisaki se ela alguma vez se preocupava com Tsukasa. Fujisaki disse que não, mas Lilith não acreditou nela, e disse que ela havia mudado muito da vadia sempre na fase lútea que ela conhecia.
Ela disse que cuidar de Tsukasa deve ter amolecido um pouco seu coração, e isso fez Fujisaki corar, embora ela tentasse esconder. Como estava se sentindo envergonhada, ela disse a Lilith para parar de falar sobre isso, então Lilith pediu conselhos sobre como se aproximar de Yuri. Fujisaki disse que se ela esperava ter qualquer relacionamento com Yuri, primeiro precisava se abrir para ele. Lilith admitiu que não tinha certeza se conseguiria, pois tinha medo de que Yuri não a entendesse. Fujisaki ficou em silêncio por um tempo, e então apontou que Lilith havia mudado da solitária inacessível com quem ela estudava. Antes que Lilith pudesse responder, o telefone de Fujisaki começou a tocar com todas as mensagens que Tsukasa estava enviando para ela. A garota intrometida queria saber o que elas estavam discutindo e pediu a Fujisaki para tirar uma foto com Lilith. Fujisaki não estava pronta para alimentar suas obsessões loucas, então ela disse a Lilith que tinha que ir embora porque Tsukasa precisava dela. Ao se levantar para sair, ela disse a Lilith que era a hora certa de falar com Yuri sobre seu passado. Quando ela se afastou, passou pela mesa onde Yuri estava sentado, mas não tinha ideia de que era ele. A verdade é que Yuri estava tão curioso sobre o que Lilith planejava fazer em seu dia de folga, que a seguiu como um detetive. Agora que ele havia ouvido a discussão de Lilith com Fujisaki, ele não pôde deixar de se perguntar que segredo Lilith estava escondendo. Enquanto ele ponderava sobre o assunto, um bebê começou a chorar em algum lugar do café, então sua mãe começou a cantar a mesma canção de Ninar que Lilith havia cantado para ele algumas noites antes. Ouvir a mulher cantar pareceu despertar uma memória em Yuri. Então, mais tarde naquele dia, quando Lilith voltou para casa, ele a confrontou. Yuri admitiu que a havia seguido porque estava curioso, mas ficou surpreso ao ouvir a conversa dela com Fujisaki. Ele então perguntou se o segredo que Fujisaki mencionava era sobre o tempo em que ela o conheceu no passado, quando ele ainda era bem jovem. Lilith ficou surpresa e perguntou como ele sabia. Então ele explicou que se lembrava de uma época da infância em que seus pais trouxeram uma menina para a mansão. Embora a garota parecesse diferente de Lilith, ele tinha certeza de que eram a mesma pessoa. Lilith confirmou que suas suspeitas estavam certas, então ele, irritado, perguntou por que ela manteve algo tão importante em segredo durante todo o tempo que estiveram juntos. Ela disse que tinha medo de que ele não acreditasse nela, então esperava que ele se lembrasse do passado dele se ela ficasse ao seu lado. Enquanto falava, ela segurava as mãos à sua frente, então Yuri a segurou e jurou que tentaria se lembrar do passado deles. Ele também pediu para ela não ficar triste, pois vê-la daquele jeito partia seu coração. Na manhã seguinte, Lilith foi acordar Yuri, mas encontrou a cama vazia, pois ele já tinha tido seu momento Rise and Shine com Kylie Jenner. Então ela foi procurá-lo e o encontrou no quintal, ajoelhado ao lado dos canteiros de flores, e quando ela o chamou, ele pediu que estendesse a mão. Quando ela o fez, ele colocou o anel de flores que havia feito nela, o que a deixou um pouco assustada até que ele explicou que esperava se lembrar do seu passado. Lilith percebeu que ele estava refazendo seus passos até o dia em que ambos brincavam no jardim e ele lhe deu o anel de flores. Ela tentou falar sobre isso, mas lembrou que ele tinha aula, então ele sugeriu que conversassem mais tarde quando ele voltasse da escola. Enquanto ele estava na escola, Lilith encontrou uma maneira de preservar seu anel de flores para que não murchasse. Após as aulas daquele dia, Tsukasa o bombardeou com perguntas sobre como seu relacionamento com Lilith estava progredindo. Ela estava muito desesperada por qualquer detalhe que ele pudesse dar, já que isso era o mais perto que ela chegaria de tocar um homem. As perguntas dela fizeram Yuri perceber que ele havia esquecido completamente sua busca para aprender sobre o amor por causa de tudo o que havia acontecido. No entanto, ele disse a Tsukasa que eles haviam dormido juntos, o que a chocou, mas ela conseguiu se recuperar rapidamente e perguntar quando ele havia se confessado a Lilith. Yuri não tinha ideia do que ela estava falando, então ela o chamou de Homem Cafajeste por demolir os lírios de Lilith sem confessar seus sentimentos por ela. Ela disse que ele deveria ter dito a Lilith que estava apaixonado por ela, mas ele respondeu que não sabia o que era o amor. Tsukasa então explicou que tudo o que ele sentia por Lilith era amor. Yuri pensou em tudo o que havia acontecido entre ele e Lilith, e assim que percebeu que Tsukasa estava certa, ele saiu correndo da sala de aula. Yuri imediatamente correu para casa, e mesmo sem fôlego, ainda conseguiu confessar seu amor a Lilith. Ele começou dizendo que gostava de tudo nela, até mesmo de suas peculiaridades. Então ela largou a vassoura e estava prestes a responder a sua confissão quando foi interrompida. A causa da interrupção foi Natsumi, uma empregada irritante conhecida por servir apacinos, que ninguém pediu, que exigiu que Lilith voltasse com ela imediatamente. Lilith estava chocada demais para falar, mas a levaram para dentro da casa e lhe deram chá, antes que Lilith a apresentasse a Yuri. Assim que ela disse que Natsumi era sua ex-colega de classe e colega de trabalho, Natsumi a interrompeu e exigiu que ela voltasse para casa. Ela disse que havia enviado uma carta a Lilith pedindo para ela retornar, e como não o fez, veio buscá-la pessoalmente. Lilith a lembrou de que havia enviado uma carta na qual declarava claramente que não voltaria, mas Natsumi se recusou a ouvir. Ela argumentou que Yuri não tinha nada a oferecer a Lilith, e disse que ele a estava explorando porque não tinha dinheiro para pagá-la. Yuri disse a ela que não podia levar Lilith, pois ela era sua empregada, e que queria saber como Lilith se sentia em relação a ele. Seu discurso melodramático de Oscar de sorvete mole não abalou Natsumi, que disse que Lilith estaria melhor onde pudesse ganhar mais dinheiro. Ela disse a Yuri que ele não tinha nada a oferecer a Lilith, mas Lilith a interrompeu, dizendo que decidiu permanecer ao lado de Yuri, então não se importava se ele a pagava ou não. Ela disse a Natsumi que nem todos os sabores de Bouldak Ramen a fariam virar as costas para Yuri. Isso irritou Natsumi, e ela, com raiva, disse que Lilith era uma tola por escolher um adolescente sujo e desnutrido, em vez dela. Yuri se sentiu ferido pelo insulto, então Lilith avisou Natsumi para controlar o tom e falar com ele respeitosamente. Percebendo que Lilith não mudaria de ideia, Natsumi declarou que testaria Yuri para descobrir se ele era digno de ser o mestre de Lilith. A primeira coisa que ela fez foi pedir
pedir que ele lhe explicasse a teoria da relatividade e Yuri admitiu que não tinha ideia do que era. Natsumi começou a zombar dele por não saber, então ele devolveu a pergunta a ela. Ao contrário de Yuri, que admitiu não saber a resposta, Natsumi fingiu ser conhecedora do assunto e disse um monte de bobagens. Como nem Yuri nem Lilith sabiam disso, eles não a desmascararam por suas mentiras, e Yuri prometeu estudar muito para se tornar tão inteligente quanto ela. Natsumi ainda se recusava a dar-lhe uma folga, então ela perguntou se ele tinha dinheiro, e Yuri disse a ela que não estava fazendo movimentos de dinheiro, porque não era a Cardi B. Isso a deixou feliz, pois ela lhe disse que um bom mestre era alguém que sabia como economizar e gerenciar seu dinheiro. Sua declaração o fez tirar seu cofrinho, que ele usava para guardar sua mesada todo mês, para que pudesse comprar um presente para Lilith. Lilith ficou comovida com sua dedicação, e como Natsumi não queria ficar de fora, ela lhes disse que também tinha algum dinheiro. No entanto, quando ela colocou as mãos no bolso, não encontrou nada. Então Lilith a provocou sobre seus hábitos de consumo. Irritada, Natsumi tentou se defender, mas acidentalmente derrubou uma lâmpada, fazendo-a quebrar. Yuri correu rapidamente para verificar Natsumi, para garantir que ela não se machucasse, enquanto Lilith foi buscar uma vassoura. Natsumi ficou surpresa com a gentileza de Yuri, e quando perguntou por que ele não estava bravo com ela, ele disse que era porque ela era convidada de Lilith, e acrescentou que havia sido um acidente. Quando Lilith voltou com a vassoura, Natsumi a alertou para ter cuidado com Yuri, acusando-o de usar palavras bonitas para manipulá-la. No entanto, Lilith não gostou do jeito que ela falava sobre Yuri, então disse a Natsumi para nunca falar mal de seu mestre. Ainda assim, Natsumi argumentou que tudo o que fazia era por causa de Lilith. Então Lilith perguntou por que ela era tão obcecada por ela. Ela afirmou que mesmo quando estavam na escola, Natsumi sempre encontrava uma razão para estar perto dela. Natsumi não disse nada, então Lilith a agradeceu por tentar cuidar dela, mas disse para ela guardar suas opiniões para si mesma. Enquanto Natsumi tremia de raiva, Yuri se lembrou do que Tsukasa uma vez lhe dissera sobre a forma como as pessoas expressavam seu amor. Isso fez perguntar a Natsumi se ela amava Lilith, e ela imediatamente negou. Yuri a confrontou sobre o quão ruim ela era em mentir e fez referências a tudo o que ela havia feito e dito desde que chegou, afirmando que era tudo porque ela amava Lilith. Natsumi disse que ele estava delirando, então ele respondeu que, assim como ela queria que Lilith fosse para casa com ela, ele queria que Lilith ficasse. No entanto, ele não tinha vergonha de admitir que era porque a amava. Natsumi ficou chocada com a ousadia de Yuri, mas eventualmente ela parou de discutir e admitiu que amava Lilith. Ela disse que estava preocupada com o bem-estar de Lilith desde que ela partiu e foi por isso que a rastreou, esperando fazê-la voltar para casa. Lilith pediu desculpas por fazê-la se preocupar, mas ainda assim disse que não tinha planos de retornar para casa com ela. No dia seguinte, depois que Yuri foi para a escola, Lilith decidiu arrumar a casa, e quando Natsumi se ofereceu para ajudar, Lilith recusou, dizendo que ela era uma convidada. No entanto, Natsumi permaneceu teimosamente ao lado de Lilith enquanto ela trabalhava, e quando terminou, Natsumi perguntou se ela não ficava exausta de fazer todas as tarefas domésticas sozinha. Lilith disse que não via isso como um fardo, pois estava disposta a fazer muito pelo bem de seu mestre. Depois que Lilith saiu para começar a preparar o jantar, Natsumi disse a si mesma que não gostava de Yuri, pois ele era a razão pela qual Lilith estava agindo daquela maneira. Quando Yuri voltou da escola mais tarde, a primeira coisa que ele fez foi dizer a Lilith que sentiu falta dela. Ambas as garotas ficaram chocadas quando ele admitiu que Lilith era tudo em que ele conseguia pensar na escola, então assim que a aula terminou, ele correu de volta para casa. Natsumi não pôde deixar de se lembrar de sua mestra enquanto observava Lilith dizer a Yuri para ter cuidado da próxima vez. E quando Lilith perguntou por que ela parecia tão séria, ela assegurou de que estava tudo bem. Depois que Yuri se trocou, ele foi para a cozinha e perguntou a Lilith se ela precisava de ajuda com a comida, e ela disse que não. Ele então foi para a sala de jantar sentar-se com Natsumi, que estava ocupada comendo batatas fritas. Quando ela o notou olhando para ela, disse-lhe para deixar algumas coisas sobre ela para sua imaginação, esquecendo que o cérebro dele nem era capaz de formar frases adequadas, muito menos imaginar coisas. Ele, no entanto, disse que não achava que ela fosse uma empregada, pois ela agia mais grunge, como uma adolescente em sua fase rebelde. Natsumi argumentou que era uma empregada e tentou provar isso ajudando Lilith na cozinha, mas aquilo terminou em desastre. Recusando-se a desistir, ela tentou ajudar com a lavanderia e a varrição, mas também terminaram mal. Yuri então pediu a ela para deixar Lilith cuidar das tarefas sozinha, mas a garota teimosa se recusou a ouvir. Ela pegou um balde de água, mas como acidentalmente derramou um pouco, escorregou na água e caiu. A água do balde acabou caindo sobre ela e Lilith, então Yuri sugeriu que tomassem um banho para evitar ficarem doentes. Enquanto as garotas se banhavam, Lilith confessou que a presença de Natsumi a ajudava a se distrair de seus sentimentos confusos. Ela disse que não esperava que Yuri se confessasse a ela de repente, então não sabia como responder. Natsumi disse que não havia nada para pensar, e apontou que ela parecia feliz estando com Yuri, o que a surpreendeu. Não muito depois, Lilith foi procurar Natsume, e quando viu uma revista aberta sobre a mesa, automaticamente presumiu que Natsume havia saído. Enquanto isso, Tsukasa perguntou a Yuri se ele finalmente havia se confessado a Lilith, e ele disse que sim, o que a deixou feliz. Ele também disse a ela que as coisas na casa haviam ficado muito animadas desde que tinham um novo membro na família. Tsukasa imediatamente presumiu que ele estava se referindo a um bebê, mas depois que Yuri explicou as coisas a ela mudou de ideia. Ela insistiu que Natsumi era a rival amorosa de Yuri, e disse que ela era uma adição necessária para fortalecer o relacionamento dele com Lilith. Enquanto caminhavam em direção ao portão, Natsumi, que havia vindo buscar Yuri, os avistou. Ela imediatamente presumiu que Yuri era um falso mentiroso e traidor barato, e estava prestes a confrontá-lo quando Fujisaki passou por ela. No momento em que a reconheceu, ela se lembrou de que Fujisaki era famosa na academia por ser uma valentona, então ela recuou. Ela permaneceu em seu lugar até que Fujisaki arrastou Tsukasa para longe, e Yuri se aproximou dela, perguntando por que ela estava em sua escola.
Ela disse a ele que veio levá-lo para casa, e enquanto caminhavam para casa, ela perguntou quem era Tsukasa, então ele explicou o relacionamento deles a ela. Enquanto continuavam seu caminho, Natsumi disse a Yuri que voltaria para casa em breve e pediria sua ajuda para comprar um presente para Lilith. No entanto, quando ela se virou para encará-lo, percebeu que ele não estava ao seu lado, então ela se virou porque ouviu a voz dele. Ela ouviu confrontando alguns garotos que o acusavam de esbarrar neles e fazer um deles derrubar seu pãozinho. Yuri disse a eles que não havia feito nada de errado e apontou que eles é que haviam esbarrado nele. Isso irritou os garotos, então um deles tentou socá-lo no rosto, mas não conseguiu, pois Natsumi interveio. Uma palavra dela e ambos os garotos fugiram, como se estivessem correndo atrás de uma promoção de Black Friday. Natsumi então elogiou Yuri por enfrentá-los, mas o aconselhou a ter cuidado da próxima vez que se encontrassem em uma situação semelhante. Yuri agradeceu pela ajuda e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para retribuí-la. Natsumi disse que sim. Então, depois que chegaram em casa, subiram para o quarto dele para discutir. Lilith achou estranho que os dois estivessem se dando tão bem como velhos amigos, mas ficou feliz com isso. Quando ela subiu para lhes trazer um chá, encontrou a dupla discutindo sobre qual roupa a vestia melhor. Então ela fechou a porta silenciosamente e saiu. O som da porta se fechando os fez parar, e então eles começaram a discutir o verdadeiro assunto em questão, uma festa de Natal surpresa para Lilith. Natsumi havia dito a Yuri que queria organizar a festa para agradecer a Lilith, então ele concordou em seguir o plano dela para que desse certo. O plano era simples. Ele diria a Lilith que Tsukasa o convidou para uma festa de Natal, após o que Natsumi sugeriria que fossem as compras para passar o tempo. Depois que a primeira fase do plano deu certo, Yuri pediu a Tsukasa para ajudá-lo com o planejamento da festa, e ela concordou alegremente. Mesmo assim, ela acreditava que Yuri deveria levar Lilith para um encontro romântico para celebrar o Natal. No dia da festa, Lilith estava relutante em deixar Yuri sozinho, mas ele a assegurou de que ficaria bem. Logo depois que ela saiu com Natsumi, Tsukasa e Fujisaki chegaram para ajudar Yuri a decorar a casa. Tsukasa ficou encarregada da decoração, enquanto Yuri e Fujisaki foram para a cozinha assar o bolo e preparar a comida. Quando Yuri terminou de cobrir o bolo com glacê, Fujisaki notou que ele tinha um pouco de creme no nariz, e então ela o limpou com uma garra. Yuri a agradeceu, mas ela disse que ele não precisava, pois era algo que ela sempre fazia por Tsukasa. Então Yuri declarou que ela devia amar Tsukasa de verdade. Fujisaki tentou negar, mas foi interrompida pelo som de um clique de câmera. Quando ela percebeu que Tsukasa havia tirado uma foto, ela confiscou a câmera e se recusou a devolvê-la, apesar dos apelos dela. No final, ela se sentiu mal, então pediu a Tsukasa para ajudar Yuri a completar a decoração do bolo, o que ela ficou mais do que feliz em fazer. Enquanto isso, enquanto Lilith e Natsume caminhavam pela cidade, Natsumi não tinha certeza do que falar, então tentou procurar informações no telefone, mas não encontrou nada útil. Quando avistou uma loja vendendo crepes, tentou ir comprar alguns, mas tropeçou e machucou o nariz no processo. Lilith ajudou a ir para um banco vazio no parque e então ofereceu-lhe um lenço para limpar o nariz sangrando. Natsumi então tentou se desculpar por seu comportamento nos últimos dias, mas Lilith a antecipou. Ela agradeceu por tê-la levado para passear, e então sugeriu que aproveitassem o resto do dia juntas, o que elas fizeram. No caminho para casa naquela noite, Yuri surpreendeu Natsumi dando-lhe grampos de cabelo. Então Natsumi deu a Lilith seu presente de Natal e disse que partiria em breve. Quando chegaram em casa, estava tudo escuro, mas no momento seguinte, o lugar se iluminou, fazendo Natsumi olhar com admiração. No entanto, ela notou que Lilith não estava ao seu lado, então correu para dentro da casa para encontrá-la, apenas para descobrir que esta era a única vez na vida em que ela teria a energia de personagem principal. A festa que ela pensava ser para Lilith acabou sendo para ela, porque Yuri se sentiu culpado por mentir para Lilith, então ele contou a ela sobre a festa. Lilith havia sido quem sugeriu que fizessem a festa para Natsumi, e eles ficaram felizes que tudo deu certo. Natsumi ficou grata pela surpresa, mas quando Fujisaki perguntou como ela estava, ela ficou assustada. Felizmente, Tsukasa salvou a situação, convidando todos a se reunirem ao redor da mesa e todos desfrutaram da festa juntos. Após a festa, Fujisaki carregou uma Tsukasa adormecida em seus braços e agradeceu a Yuri por convidá-lo antes de partir. Um pouco depois, Yuri e Lilith deixaram o presente que Yuri fez para Natsumi na mesa ao lado dela enquanto ela dormia. Agora que a festa havia terminado, Lilith estava limpando a bagunça de todos como uma empregada diligente quando ouviu a campainha tocar e foi atender, porque ninguém faz nada por aqui. Para sua surpresa, era seu ex-empregador, então ela o convidou e ofereceu-lhe um chá enquanto discutiam. Enquanto isso, Yuri e Natsumi saíram da loja com as coisas que Lilith os havia mandado comprar, e Natsumi reclamou o tempo todo. Yuri a lembrou de que ela havia escolhido ir às compras porque não queria limpar a casa, então ela ficou em silêncio. Ela então o agradeceu por ensiná-la a expressar seus sentimentos e o surpreendeu dizendo que confessaria seus sentimentos ao seu mestre quando chegasse em casa. Na mansão, Lilith pediu desculpas ao seu ex-mestre por ter desaparecido de repente, M.I.A., e explicou suas razões para fazê-lo para que ele entendesse. Ela disse a ele que, depois que seus pais faleceram, nenhum de seus parentes a queria. Os pais de Yuri, que eram amigos dos pais dela, foram quem a acolheram e a adotaram. Ela se sentiu um pouco desconfortável com eles, mas como eram tão gentis e acolhedores, ela conseguiu relaxar. A primeira noite que ela passou na mansão foi o dia em que conheceu Yuri, porque ele se aproximou dela enquanto ela estava na varanda. Seus olhos curiosos encontraram os dela, então ela tentou escondê-los porque sentia vergonha, mas Yuri a surpreendeu elogiando seus olhos. Depois de morar com eles por um ano, ela pediu que a permitissem se matricular na academia para empregadas, pois era a única maneira que ela conseguia pensar em retribuir a gentileza deles. Alguns anos depois, ela começou a trabalhar na propriedade
dele, mas quando soube da morte dos pais de Yuri, ela largou tudo e correu para casa para apoiá-lo. Logo depois que ela terminou sua história, Yuri e Natsumi voltaram para casa e ficaram surpresos ao ver o homem. Natsumi perguntou por que ele havia vindo e ele disse que veio levá-la de volta para casa, e como esperado, ela resmungou. Como Yuri não tinha ideia de quem ele era, Lilith o apresentou como seu ex-empregador. Ao ouvir isso, Yuri imediatamente presumiu que ele havia vindo para levar Lilith de volta, então ele pulou o sofá e foi ficar na frente dela. Ele disse ao homem que não o deixaria levar Lilith, pois ela era sua empregada, fazendo o homem rir. Ele assegurou a Yuri que não havia vindo para levar Lilith, e isso o fez sentir-se aliviado. Com a questão resolvida, o homem disse a Lilith que ele e Natsumi se despediriam, então Yuri e Lilith lhes deram adeus. Antes de partirem, o homem pediu a Yuri para cuidar de Lilith e prometeu deixar Natsumi visitá-los de vez em quando. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, as coisas entre Lilith e Yuri estavam um pouco estranhas porque eles não estavam sozinhos desde o dia em que ele confessou seus sentimentos. Isso fez Lilith sugerir que fossem a algum lugar no dia seguinte, e Yuri ficou muito animado com a ideia de sair em um encontro com Lilith. No dia seguinte, enquanto Yuri e Lilith caminhavam para a cidade, ela parou para dar uma pequena rodopiada e exibir seu novo vestido. Ela admitiu que o havia vestido por causa do encontro deles, e Yuri disse que ela estava linda, o que a fez corar. Enquanto continuavam caminhando, Lilith sugeriu que fossem a um café para tomar um chocolate quente, e Yuri concordou. No caminho para o café, Tsukasa, que estava reclamando com Fujisaki sobre não querer ir às suas aulas de piano, os avistou. Ela tentou convencer Fujisaki a deixá-la segui-los, mas Fujisaki se recusou a permitir. Mais tarde no café, enquanto Yuri e Lilith desfrutavam de suas bebidas, Yuri disse a ela que havia um lugar que ele queria visitar. O lugar acabou sendo o túmulo de seus pais, e enquanto estavam lado a lado, Yuri admitiu que estava com medo de ir lá. No entanto, estar com Lilith lhe deu coragem, e foi por isso que ele insistiu que eles visitassem e os cumprimentassem. Antes de irem embora, eles colocaram 2 rosas no túmulo, e Lilith prometeu cuidar de Yuri em nome deles. No caminho para casa naquela noite, as luzes de Natal enfeitando as árvores fizeram os olhos de Lilith brilhar intensamente. Então Yuri a elogiou. Enquanto conversavam sobre o quanto estavam se divertindo juntos, desfrutando da companhia um do outro, Yuri segurou a mão de Lilith na sua. No instante seguinte, começou a nevar suavemente, e Lilith decidiu que era um bom momento para perguntar a Yuri o que ele realmente sentia por ela, lá no fundo do coração. Yuri disse a ela que não tinha certeza de que tipo de amor sentia por ela, mas afirmou que queria descobrir à medida que o relacionamento deles avançasse e se aprofundasse. Satisfeita com a resposta dele, que parecia sincera, ela lhe disse que a confissão dele a havia surpreendido bastante, mas admitiu que não tinha certeza de como deveria responder aquilo naquele momento. Yuri disse a ela para não se apressar e a lembrou de que eles tinham bastante tempo para descobrir as coisas e entender tudo. Eles então continuaram o caminho para casa, conversando alegremente sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, de forma descontraída. Na manhã seguinte, Yuri acordou e encontrou tudo coberto por uma espessa camada de neve. Então ele saiu para construir um boneco de neve, animado com a ideia. Ao chegar lá no local, ele viu que Lilith já havia feito um boneco, um bem bonito. Então ele construiu um que se parecia com ela, com seus traços. Quando Lilith se juntou a ele lá fora, ele fez alguns bonecos de neve menores, dizendo que eram uma família completa. E quando ele terminou, Lilith percebeu que as mãos dele estavam muito frias. Ela tentou aquecê-las com o próprio hálito quente, mas Yuri percebeu que as mãos dela também estavam geladas. No entanto, o toque suave fez com que ele se sentisse mais aquecido por dentro. E quando ele contou isso a Lilith, ela sugeriu que eles entrassem para se aquecerem de verdade.